Qual seria a sua atitude diante de uma decisão de Deus? E nós tomamos como base para falarmos esta noite sobre este assunto a história do profeta Jonas. E vamos começar falando nessa noite sobre uma história que trata uma relação próxima daquilo que nós queremos falar hoje. Você prefere abóbora? Jonas era um menino inteligente. Sabia bem o que ele queria. O almoço estava para ser servido e logo sua mãe pergunta: filho, o que você vai querer para comer hoje? Temos arroz, feijão, salada, macarrão, um bife acebolado delicioso e sopa de abóbora cabotiá. Jonas, então, sem titubear, fez a sua escolha. Eu prefiro abóbora. Você certamente se perguntaria: se ele é mesmo inteligente, como descrito no início do texto, será que não escolheria um delicioso e suculento bife acebolado com arroz e salada, podendo assim escolher macarrão para incrementar mais ainda a sua refeição? Na verdade, meu amigo, não é sobre uma refeição sadia, ou sobre refeição gostosa, ou ainda sobre escolha que quero falar com você hoje, mas de uma contestação que há na Bíblia entre um profeta e o Senhor Deus. Propositalmente escolhi o nome Jonas para essa história. Lembra-se do nosso profeta? Jonas era um profeta do tempo do Antigo Testamento. E ele teve um confronto com o Senhor. Quero crer que a maioria de vocês já conhece a história do profeta Jonas. Deus mandou que ele fosse à cidade de Nínive pregar o evangelho, e ele tentou tomar um caminho diferente. Jonas recebe uma ordem diretiva de Deus para sair do meio dos seus parentes e seguir para uma cidade chamada Nínive para anunciar o reino a um povo extremamente rebelde e que estava já a ponto de ser exterminado da face da terra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Jonas, temendo o peso da palavra que recebera, decide fugir para outra cidade. E desce então para Jope, querendo fugir de diante da ordem de Deus, saindo escondido para Tarsis. Então, ele foi à cidade de Jope, pegar uma condução para que ele pudesse ir a Tarsis e assim ficar bem longe da ordem que Deus havia dado para ele. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe
da presença do Senhor. Esse era o seu objetivo. Fugir da ordem diretiva de Deus para a sua vida. Ele comprou a sua passagem no navio pensando que saindo para mais distante da cidade, que Deus o mandara ir, estaria menos obrigado a cumprir a ordem de Deus, o ide. Muitas vezes fazemos isto ou vemos pessoas tomando atitudes semelhantes a esta. Diz-nos a Bíblia que Deus enviou uma grande tempestade em alto mar e levou grande terror e temor para todas aquelas pessoas que estavam na embarcação. Tripulantes, passageiros, todos ficaram aterrorizados. As ordens de Deus eram nítidas e claras e sem possibilidade de contestação. Eram ordens diretas, claras, objetivas. Quando Deus chama alguém e direciona uma obra, Ele quer que vá. Se não for, Ele pode até mandar outro, mas não sem algum prejuízo a quem desacatou uma ordem, pois Ele chama pessoas específicas para missões que Ele pode, com esmero, realizar, pois Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Vejamos então aqui algumas diretrizes ou ordenanças do livro de Jonas. Começa a ordem de Deus dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive, clama por ela. Deus mandou que primeiramente ele se levantasse. Muitas vezes estamos prostrados, desanimados, acomodados, quem sabe, assentados na nossa zona de conforto, no nosso comodismo. Então veio a primeira ordem: levanta-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela. Ou seja, prega, anuncia, fale a ela que Deus vai destruir. Levanta-te e clama a Deus. Outra ordem da palavra de Deus. Depois Jonas, vendo todo aquele embaraço que ele estava se metendo, que poderia fazer naufragar o navio e matar assim pessoas que não tinham nada a ver com a sua atitude errada e impensada, ele se ofereceu e falou ao capitão que ele era o culpado, porque ele estava desobedecendo a voz de Deus. Temerosos que eram aqueles homens, por um ato de desobediência de Deus, embora eles fossem pagãos, não acreditavam no Deus de Jonas, mas eles sabiam que desobedecer a Deus seria um grande problema. Então Jonas disse: levantai-me e lançai-me no mar. Mais uma vez, o comodismo de Jonas tentando fazê-lo não ser culpado daquela atitude. Porque seria muito simples ele chegar até a proa do navio e ele mesmo se lançar ao mar. Mas ele passou essa incumbência aos tripulantes, aqueles que coordenavam a embarcação daquela viagem para a cidade de Tarsis. Aí vem mais uma ordem de Deus a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então nós temos aqui pelo menos 8 ordens explícitas de Deus para Jonas. Os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Queridos, a cidade de Nínive era uma capital muito importante, era a capital da Síria, construída por Assur nos dias posteriores ao dilúvio. O livro de Jonas tem como objetivo mostrar a misericórdia de Deus e ainda mostrar
que ele está atento a tudo e a todos, buscando que todos os homens o conheçam como único Senhor e vivam em santidade e justiça. Os ninivitas estavam desviados dos propósitos de Deus e, portanto, estavam agindo com muita violência e vivendo sob a égide do pecado, pecando por espontânea vontade, por prazer. O profeta Jonas era um homem temente a Deus. Sabia que Deus havia visto a crueldade do povo de Nínive e que certamente por sua misericórdia ele não destruiria a cidade. Provavelmente por isso fugiu da ordem de Deus e quis distanciar-se do programa. Aquele problema para ele seria mais fácil fugir do que ele se posicionar para executar a missão dada por Deus. Por vezes nós mesmos preferimos fugir de nós, de nossos compromissos, de nossos problemas, de nossas dificuldades, buscando subterfúgios para nossos conflitos e problemas e desistimos de enfrentá-los cara a cara. Jonas certamente pensava que se ele não fosse advertir a cidade e não lhes fosse falar de seus pecados, ou ainda da ira de Deus contra eles, Deus certamente entraria com misericórdia e pouparia a cidade. Então ele preferiu fugir. Jonas poderia também estar pensando, estamos conjecturando aqui sobre o texto, que mesmo ele indo lá e pregando a palavra de Deus, Deus entraria com a sua misericórdia, porque a Bíblia diz que ele é longânimo em perdoar e rico em misericórdia, e ele perdoaria a cidade, não aconteceria a destruição, e ele, sendo profeta, cairia na boca do povo como falso profeta, ou como mentiroso. Mas quando o navio alcança o alto mar, chega então um grande maremoto, uma tempestade incontrolável, e os tripulantes do navio e seu comandante decidem procurar onde estava o problema, ou problemas que pudessem estar gerando aquele conflito e provocando assim então o risco de naufrágio daquela embarcação. Jonas então foi advertido pelos tripulantes, inquirido e interrogado por 3 vezes. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: "Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos." Imagine você dentro de uma embarcação, o mar agitado, as ondas cobrindo o navio, ondas tempestuosas, altíssimas, risco iminente de inundar o navio e de naufragar. Qual seria a sua atitude? O que você faria? Eu quero crer, amados, que aquele povo estava ali agora orando aos seus deuses, buscando a Baal, buscando a Azera, buscando a Milcom. Então, lhe disseram, e diziam, cada um ao seu companheiro: "Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Coincidência? Não. Ele era a culpa. Ele era o principal responsável por toda aquela situação que estava acontecendo. Então lhe disseram: "Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo é o seu?" E ele lhes disse: olha aí a chave da história. "Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca."
Você já pensou, meu amado? Se diante de uma situação difícil, complicada, alguém se virar para você e disser assim: eu ouvi dizer que você é crente, você se parece com crente. Então, tome uma atitude. Ore a Deus para que este mal seja eliminado. E ali, o profeta Jonas foi confrontado e ele teve que dizer, em outras palavras, ele estaria dizendo assim: olha, eu sou crente, servo do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança, o que fez todas essas coisas e que tem domínio sobre o mar, aquele que dividiu o mar em duas partes para que o povo de Israel pudesse passar, aquele que curou o paralítico lá no tanque de Betesda, aquele que estancou a hemorragia daquela mulher com fluxo de sangue. E alguém então lança para você o desafio e diz: pois bem, eu tenho uma terrível enfermidade, quero que você ore por mim. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que tu fizeste isso? Pois aqueles homens sabiam que Jonas fugia da presença do seu Deus. Porque Jonas havia declarado isso a eles. E para eles isso era um erro terrível, fugir de uma ordem, de uma divindade, seja ela qual fosse. E disseram-lhe: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, mais bravio. E ele lhes disse, Jonas então disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Vemos aqui uma virtude no profeta. Reconheceu o seu erro, a sua culpa, o seu pecado. Nos versículos 6 a 12 do capítulo 1 do livro de Jonas, então vamos encontrar agora ele se identificando e decide se entregar, que ele era o causador do problema, visto que estava desobedecendo uma ordem de Deus. E vemos aqui 10 atos da tripulação da embarcação que marcaram a história do livro de Jonas. Primeiro ato: temeram e clamaram cada um a seu Deus. Olha, essa atitude fez com que os homens buscassem aos seus deuses para ver qual deles poderia livrá-los daquela tempestade, buscando resposta para se identificarem como um castigo. Eles já estavam identificando que aquilo era um castigo de uma divindade e não sabia qual era a divindade e nem como resolver o problema, eliminando aquela possibilidade. Segundo ato, lançaram as cargas ao mar para aliviar o peso do navio. Olha, jogaram roupas, comidas, muitas coisas, utensílios, tentando minimizar o peso do navio para evitar o naufrágio, mas não era o peso do navio. A tempestade era tão grande que, independente do peso do navio, afundaria de qualquer jeito. Terceiro ato, eles interrogaram o profeta Jonas, pois eles estavam preocupados com a sua posição, com a sua atitude, com o seu gesto, com as suas características. Certamente pairava sobre ele um semblante de preocupação, angústia, tristeza, porque ele sabia o erro que ele estava cometendo. Ele dormia, parecendo não se preocupar, e os homens então chegaram: acorda, dormente, você não está vendo que o barco está para afundar? Decidiram então lançar sortes para descobrir o culpado. Quarto ato deste fatídico incidente que poderia culminar com a morte de todos.
Questionaram então novamente a Jonas, outro ato, sobre o que ele fazia ali, qual era a sua função, de onde ele vinha e o que ele estaria fazendo, que povo era o dele, pois a sua tranquilidade os incomodava. O barco estava para afundar e Jonas estava dormindo. Ele não era Jesus. O único que a gente sabe que pode dormir tranquilamente diante de uma tempestade em alto mar é Jesus, pois a história conta que um dia ele estava com os discípulos em um mar bravio e ele estava dormindo. Ele sabia o motivo da ira e do maremoto. Sexto ato. Encheram de grande temor e mais uma vez questionaram Jonas. E pela terceira vez que for abordado, ele, pois, confessara ser servo de Deus e que estava fugindo de uma ordem dele. Oitavo ato. Jogaram Jonas ao mar, ou seja, o sétimo, como ele mesmo teria sugerido, para aplacar a ira de Deus que pairava sobre aquele povo. Oitavo ato. Depois de ter jogado Jonas ao mar, temeram mais uma vez sob o risco de estarem fazendo algo mal contra um servo de Deus, do Deus soberano. E agora, a embarcação do navio, os tripulantes, preocupados, foram remar na direção de Jonas para tentar salvá-lo. Nono ato. Oraram e clamaram ao Deus de Jonas para salvá-lo. A atitude errada de um profeta fez agora até os idólatras ateus foram remar, orarem pelo Deus de Jonas, pedindo ao Deus de Jonas que o salvasse. Décimo ato. Temeram ao Senhor, fizeram votos para Deus, para que Deus não os castigasse por causa de Jonas, por causa da sua atitude de fugir e da atitude deles de lançarem ele ao mar. Então eles começaram a orar a Deus. E 11º ato, orou Jonas a Deus dentro das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. E as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus! Minha alma, lembrei-me do Senhor, entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei ao Senhor. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em uma terra seca. Esse, então, é o capítulo 1 do profeta Jonas. Atitudes impensadas, decisões impensadas, geram circunstâncias e problemas difíceis na nossa vida. Muitas vezes, meu amado,
a nossa trajetória, a nossa condição de vida pode ditar o que é que vai acontecer, visto que as nossas decisões terão em si um peso muito grande, trazendo assim as consequências. Jonas, nesse primeiro capítulo, se negou a seguir a orientação e direção de Deus. E ele, já no primeiro confronto dele, teve que reconhecer que de Deus ninguém foge. O salmista, no Salmo de número 139, escrevendo, disse que ainda que ele estivesse no mais profundo abismo, Deus estaria ali. Não podemos jamais nos esconder de Deus. Não podemos jamais fugir de uma ordem de Deus. Nenhum subterfúgio, nenhum argumento sequer poderá nos tirar da presença do Senhor. Nada, nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo. Nada poderá nos separar também de uma ordem diretiva de Deus para as nossas vidas. A escolha de Jonas trouxe graves consequências para ele e que poderia ser grave consequência também para os tripulantes daquela embarcação. Também poderia ser grave consequência para a cidade de Nínive, que posteriormente nós vamos dar sequência a essa história e vamos compreender o que foi que aconteceu com a vida do profeta e com a sua ida, então, para cumprir a ordem de Deus. Escolhas, decisões, atitudes vão nos trazer consequências. Se a minha atitude é de obediência, eu obedecendo a Deus, o lucro será muito grande. Vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer ao Senhor. Seja o que for que Ele te mandar fazer, vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer. E nós não devemos obedecer a Deus apenas por causa das consequências que poderão nos ser desfavoráveis. Mas temos que obedecer a Deus porque somos servos e porque sabemos que nele está o querer, nele o efetuar. E quando Deus manda, a melhor coisa que temos a fazer é obedecer. Que Deus te abençoe nessa noite, meu querido. Você possa compreender essa palavra, guardá-la aí no seu coração. E nós vamos continuar falando sobre isso. Eu prometo para você, se Deus assim nos permitir, estamos falando mais dentro desse contexto da história de Jonas e trazendo para a nossa realidade.